Olá, meus amigos! Que alegria voltarmos a apresentar esse programa, tendo como parceiro infinitamente importante, que são vocês que nos assistem. Muito, mas muito obrigado da audiência, cada dia se torna maior, por causa de vocês. Obrigado, meus amigos. Hoje temos uma entrevista singular com 3 pessoas que estão demonstrando a descoberta da vida na terceira idade, tiveram problemas, tiveram isso, tiveram aquilo, e descobriram a patinação como um modo de se reerguer, fazer um novo up na vida. Temos o prazer de receber o seu Almir Bala. É uma pessoa fantástica, um profissional que foi iluminador a vida toda, que teve grandes projetos, o projeto da Praia de Santos, toda iluminada, foi ele. E hoje, ele depois que virou criança novamente, mais ou menos, ele voltou a descobrir um novo up na vida dele. Recebemos também o seu Roberto Marinho, não é o da Rede Globo. Isso. Tá? Digamos que é mais valoroso do que o da Rede Globo. É ao vivo. É um prazer muito grande te receber. Muito obrigado. E o seu Koji, que é uma pessoa especial, que tem uma história de vida, uma coisa impressionante. A entrevista vai ser boa, viu? Vale a pena assistir. Hoje vai ser uma entrevista mais longa, mas vale a pena assistir. Seu Almir Bala, seja muito bem-vindo. É uma alegria para nós entrevistar o senhor. E gostaria que o senhor se apresentasse, falasse seu currículo. Ah, ok. Bom, eu sou engenheiro, eletricista, né? Especializado na área de iluminação, trabalho nesse segmento há muitos anos, né? E é um prazer muito grande estar aqui, estar tendo a oportunidade de divulgar o nosso esporte e contribuir também para motivar, né, o pessoal da terceira idade aí a chacoalhar um pouco o esqueleto, né? E entender que existem outros esportes que podem ser, vamos dizer assim, muito úteis, né, para que ele desenvolva aí a sua saúde, tenha uma qualidade de vida melhor, né? Faça novas amizades, conheça outros lugares no mundo inteiro, né? Conheça outros grupos. Enfim, é uma forma da gente seguir na nossa caminhada de maneira feliz e independente, né? Então, ajudando o nosso corpo a estar sempre renovando, né? Nos ajudando também no nosso trabalho, porque em que pese eu ter um pouquinho mais de tempo hoje, né, para patinar, é a minha atividade profissional. O que eu ia perguntar para o senhor, que eu não falei, eu omiti de propósito, qual é o esporte? O esporte que eu faço é patins de velocidade. É um esporte um pouco radical, né, para a nossa idade, mas é um esporte sobre patins, né, e mais voltado para a velocidade, porque o esporte de patins ele tem várias modalidades, né, desde slalom, fitness, né. O nosso é de velocidade, é patins especiais, né, onde a gente é treinado, a gente tem um foco maior em percorrer longas distâncias no menor tempo possível, né? Muito obrigado. Nada. Agora queria agradecer demais a sua presença, seu Roberto Marinho. Ok. Me fale um pouco do senhor, como que o senhor descobriu, o que levou a praticar a patinação? Ok. Bom, eu então, falando um pouco a meu respeito, minha formação jornalista, depois MBA em gestão empresarial, pós-graduação em comunicação e marketing, neuropsicopedagogo e agora estou concluindo um curso de pós-graduação ligado na área de psicologia, né? Psicanálise, na verdade, para ser bem exato. Falando da patinação, eu há 20 anos aproximadamente comecei a patinar num shopping que ainda existe em São Paulo, numa determinada pista.
E comecei a fazer aquilo por lazer, porque um casal de amigos foram levar os filhos para patinar e eu acompanhei-os também. E num dado momento eu falei, gente, vamos patinar também, vamos entrar junto com eles e patinar. E eu gostei muito. Entrei, comecei a patinar e saí dali e despedi-me deles. Entrei na primeira loja que tinha no shopping, comprei um patins e não parei de patinar. E aí tive um break depois, aí casei, mudei, aconteceram coisas boas na minha vida, alguns desafios, e eu acabei, parei um pouco, mas eu sonhava que estava patinando, meu inconsciente me cobrava, assim meio que, volte a patinar, volte, né? E eu acabei voltando e recobrei o ano passado, e conheci o Gotia, que é uma equipe que nós participamos, que está escrito aqui, do Marcel Leonese, que é o nosso treinador, nosso coach, e quem eu agradeço, muito obrigado. Enfim, e retomei, e comecei, fui voltando, aprendi mais rapidamente, porque estava no meu inconsciente, os movimentos, aquela coisa toda, e estou participando do grupo, da equipe. Já participei ano passado de um primeiro campeonato na modalidade fitness, que eu utilizo esse patins aqui, que ele tem uma roda que não é uma roda de aproximadamente 90 milímetros, né? E ganhei em terceiro lugar, que seria, segundo lugar, que é medalha de prata. E nós estamos indo para Berlim neste ano, que nós vamos disputar um mundial. Eu vou mais para acompanhar a equipe, para participar, e o Almir e o Koji-san vão para participar dentro da categoria deles. Eles são campeões, enfim, estão mais preparados para ganhar, né? Acho que, resumindo, no primeiro momento, de uma forma geral, é isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Quantos tombos? Eu sou um admirador da patinação. Quantos tombos, em média, se leva na primeira vez? Olha, eu vou falar para você. Então, eu vou pegar o meu exemplo, que é interessante. Eu tive tombos leves e um tombo mais assim, que eu fiquei meio assustado. Mas eu acho que, assim, num primeiro momento, você cai menos do que talvez depois que você tem mais confiança. Ah, é? Porque você fica muito medroso, muito amedrontado. Eu vou cair, assim, meio numa situação meio que de pânico. Então, você toma mais cuidado. Então, você não cai. Então, são quedas mais tranquilas. Então, você escorrega, cai sentado, se apoia com a mão, né? A velocidade é mais baixa. Agora, a velocidade, quando você começa a fazer o treino para patinar com velocidade, que é o nosso caso aqui, então você começa a ficar mais confiante no seu patins, em você, nos seus movimentos, né? Na topografia, no traçado do chão, e aí você começa a ficar mais célere. E aí os tombos são feios. Aí são... Sabe, um tombo simples, ele pode te causar uma lesão grande. Essa pergunta, muito da resposta sendo egoísta para mim. Porque eu tenho vontade de patinar. Mas eu patinava muito quando era moleque. Puxa. Eu era criança. E hoje, não vou negar para ninguém, não. Eu tenho vontade, mas não tenho coragem. Puxa. Eu não entro. Eu não ponho patins. Mas você... Uma vez minhas filhas foram patinar, eu fiquei morrendo de vontade. Cheguei até a vestir o patim, tirei e saí. Nossa, mas você é um candidato excelente, assim como você, que acontece como aconteceu com o Bernardo, né? Que começou a patinar de criança, ou de adolescente, ou de jovem. É um excelente candidato para voltar a patinar, seja em que idade for. Né? Eu tenho 55 anos. Não é problema de idade. Eu tenho problema de medo de cair. Eu tenho 55, comecei o ano passado com 54 e, honestamente, me senti muito melhor patinando agora com 54 do que quando eu tinha 32. É verdade. Então, ou seja, muito melhor. Então, eu acho que você é um candidato muito forte, você vai recobrar todas aquelas informações. E quando eu era moleque, eu tanto patinava com patins quanto no gelo. Ah, então. Eu patinava nos dois. Interessante. Mas naquele tempo eu achava que moleque faz tudo, né? Se cai, não machuca, flutua. Mas hoje eu tenho. Essa pergunta se destinava a isso. Ótimo. Muito obrigado, Roberto, por enquanto. Eu que agradeço. Agora eu quero desejar, seu Code, seja muito bem-vindo ao estúdio. É uma honra para a BCC Television receber o senhor. O senhor é um homem que tem uma história muito grande. E eu gostaria que o senhor contasse um pouco da sua história para a gente. Sim. Passando
talvez, eu não sei se é o propulsor ou um momento de tristeza que o senhor teve doente. Conta um pouco para a gente sobre isso. Então eu vou contar mais ou menos história por cima, tá? Eu fui um lavrador, nasci na lavoura, passei minha infância muito pobre. E na adolescência comecei a praticar atletismo, né, de corrida. Até fui campeão de corrida de 1.500 metros e 800 metros da região, né? Mas depois descobri que aquele não era tudo na minha vida. Teria que ganhar dinheiro para... Aí eu vim para São Paulo e larguei tudo, esporte, larguei tudo e comecei só a pensar em trabalho. E fui trabalhando assim até meus 45 anos. O senhor trabalhava no quê? Tem um centro automotivo. Então, eu entrei para aprender e com 45 anos já tinha conseguido ter uma oficina própria, minha casa própria e dinheiro já não faltava. Só que um dia descobri que estava com câncer. O senhor estava com câncer? Com câncer no intestino por falta de atividade física e alimentação errada, né? É churrasco, é coisa gordurosa todo dia. Quase que morre nessa altura, né? Aí o médico falou, você tem que mudar o modo de alimentar e fazer atividade física. Aí inscrevi numa academia, comecei a praticar devagarzinho a corrida pedestre, né? E no começo não conseguia trotar 60 metros. E foi treinando, aos 65 anos, eu tinha conseguido fazer até maratona. Ah, é? Corria 10 quilômetros em 55 minutos a 1 hora, 10 quilômetros. Era rotina, sempre corria e patinava assim um pouquinho só para brincadeira, né? E aos 68 anos, com 65 anos, quando eu cheguei no topo da saúde, que tinha recuperado, aí eu comecei a pensar, eu deixei de comer churrasco, deixei de comer um monte de coisa que eu gostava. Aí comecei a comer porque agora estou praticando atividade física, acho que posso voltar a comer o que queria. Mas aí que foi o engano. Depois de 3 anos nesse ritmo, eu que demorava 1 hora para correr 10 quilômetros, começou a demorar 1 hora e 5, 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 15 minutos, cada vez piorando. Chegou uma hora que não conseguia completar 10 quilômetros. Aí eu fui no cardiologista, ele falou assim que todas as veias do coração estavam entupidas por causa da comida errada. Nossa Senhora! Teve que fazer a cirurgia cardíaca, foi feito 3 safena e 1 mamária. E após essa cirurgia, teve 3 infartos. Depois da cirurgia? Depois da cirurgia. Aí meu coração foi reduzido a 60% de capacidade. Aí o médico falou que não podia fazer mais nada de hoje em diante, porque seu coração já está ruim, né? E com isso... O câncer, o senhor foi operado ou não? Fui operado, quando tinha 45 anos, mas tirou e não precisou fazer quimioterapia, foi bem feitinho, né? E aos 68 anos tive esse problema do coração. Então tudo que eu tinha conseguido de 45 até 68 anos, aquela saúde que eu consegui, perdi tudo naquela hora. Aí o cardiologista falou, agora tem que só no mínimo caminhar e nada mais, né? Aí comecei a caminhar um pouquinho, patinar, porque patinava de vez em quando, e sentia que patins, com menos esforço, a gente andava mais rápido. Então sentia mais sentia mais eufórico, né? E fiquei de 68
há 72 anos, recuperando devagarzinho, e eu estava no parque Vila Lobos, patinando, brincando, né? E eu vi o seu Almir e a equipe Gotcha, que eu estou até hoje com eles, e eu fiquei com vontade de treinar com eles. Aí perguntei se podia entrar na equipe para treinar. Aí foi o Marcelo Leonese, que é a equipe do Gotcha, que eu estou até hoje. Ele falou, primeira coisa, você tem que trazer atestado médico. Aí eu fui lá onde operei o coração Dante Pazzanese, fui pedir o atestado médico. O médico falou assim, nem pensar. Você pode cair duro, pode morrer a qualquer hora. Mas eu com vontade de entrar na equipe, fui no outro cardiologista, não me deu. No terceiro, eu fui num lugarzinho aí, ele me deu. Com esse daí, fui lá, ele aceitou como... Como válido? Como válido. Entrei na equipe, comecei a treinar devagarzinho, né? Depois de passados 6 meses, o Marcel até falou assim, bom, você já melhorou bastante, agora você pode treinar como equipe de seleção brasileira, de Master Gold, acima de 70 anos, né? Porque já está com 72 anos. E no mesmo ano foi a primeira competição, teve campeonato paulista, ganhei medalha de ouro, e campeonato brasileiro, ganhei medalha de ouro, e teve campeonato sul-americano no Chile, e lá não ganhei porque tinha mais uma pessoa acima de 70 anos. No Brasil eu ganhei tudo ouro porque era o único acima de 70 anos, por isso que eu ganhei, né? E com isso, com aquela euforia, comecei a treinar mais, cada dia treinar mais, queria chegar perto do Almir, de tudo. E foi indo assim, foi levando, fazendo um campeonato anualmente, né? Em 2015, eu faço todo ano check-up lá no Dante Pazzanese. E sabe que eles colocou naquela esteira, fazer aqueles testes, fala que aquele isquemia que você tinha do coração sumiu tudo. É o exercício. O exercício e a alimentação. E ele me deu até atestado que pode praticar esporte. Você viu como que patinar traz saúde mesmo para a gente. Mas tem que estar aliado à alimentação, tudo. Exame de sangue, todas essas coisas. Em conjunto, pode até regenerar o coração, né? Obrigado. Obrigado. Meus amigos, agora, antes de a gente continuar falando sobre patinação, eu acho importante a gente assistir um vídeo. Eu agradeço as emissoras que nos forneceram. Vamos assistir um pequeno vídeo para mostrar como é linda a patinação? Você vai conhecer agora a seleção brasileira Master de patinação de velocidade. E como o esporte está melhorando a qualidade de vida dessa turma. Deslizar sobre rodinhas é muito mais do que diversão. A patinação ela traz benefícios semelhantes à da corrida, né? Com o benefício de não trazer impacto para as articulações. Melina faz parte da seleção brasileira Master de patinação em velocidade. Todos têm mais de 30 anos e adoram correr. Quanto mais rápido, melhor. Chegam a atingir 60 km por hora. Na patinação em velocidade, sempre é hora para se começar. Tem gente aqui que aprendeu os primeiros passos sobre patins depois de já ter andado muito pela vida. Seu Koji, 72 anos, nem parece. Depois de se aposentar e descobrir que tinha câncer, colocou o capacete e ganhou vida. Durmo bem, não sinto estresse e melhorou 100% a minha vida. Ele é o mais velho da seleção, que tem também seu Luiz, aos 68 anos, um estreante no Mundial, que acontece no fim do mês na Itália. E dizer que tudo começou numa brincadeira. Minhas filhas queriam patinar no gelo, eu as levei. Num determinado momento, eu fiquei gostando muito mais do que elas.
De repente, a minha filha Carolina falou, não, patinação não, pai, chega. Eles continuam. Seguem em frente sobre 4 rodinhas. Os patins já deram a eles uma vida melhor. O que vocês acham? É ou não é uma coisa atrativa, uma coisa deliciosa? Eu, honestamente, eu sou preguiçoso, estou acima do peso, mas eu confesso que eu estou com vontade de Patinador Tá acorda cedo, convidado. hein? patinar. Você e os ouvintes, quem quiser, está convidado. Eu queria, em que pese, mais ou menos já foi costurada a resposta, começando pelo senhor, seu Almir. Com quantos anos o senhor começou a patinar e por quê? O que lhe incentivou? Eu comecei a patinar já com 50 anos, né? Até então eu sempre fiz esporte no meu tempo de moleque, de jovem, adolescente. Depois que eu me casei já ficou um pouquinho mais complicado, tal, né? Cuidar da família, e eu passei a andar de motocicleta. Então eu virei um motociclista. Então meu esporte era motociclismo. Saía com grupos, passeava, viajava, tal. Mas exercícios aeróbicos assim nunca mais eu fiz. Aí aos 50 anos, né? Comecei a perceber que, pô, a silhueta já não estava muito legal, entendeu? Me sentia um pouquinho mais cansado, né? E aí a minha esposa ia jogar fora uns patins lá do meu filho, pediu para me doar para alguém. E ali me veio uma ideia, né, de aproveitar aquela oportunidade. Eu falei, pô, quem sabe isso aí é um esporte legal, né? E me deu aquela vontade de patinar, porque eu via também meus filhos patinar, meu filho jogava hóquei e tal, né? E aí eu conversei com meu filho para me levar lá para o Ibirapuera para me dar umas aulas. E foi aí que começou tudo. Aí, num domingo até, fui com ele para lá, né? Meio assim, preocupado e tal, né? De levar algum tombo e me machucar. É o medo, né? Mas eu já estava lá e fui em frente, né? Aí eu coloquei os patins, andamos lá, aqueles tombinhos básicos, etc e tal. E aí começou aquela minha rotina, né? De pelo menos todos os domingos, né? Eu comecei a fazer musculação no sábado, na academia. E no domingo eu ia patinar. E assim é que foi feito a minha introdução nesse esporte da velocidade. Conheci nesses meus treinos um grande atleta, né, que naquela época já era campeão brasileiro master, tudo, campeão paulista, que é o Giacomo Longato, que é do nosso grupo, né? E ele começou a me acompanhar, me dar umas dicas e tal, e acabou me levando para o clube que naquela época chamava 011, foi o precursor do Gotia, né? Então o 011 era um clube patrocinado pela Power Slide, que é um fabricante de material esportivo para a área de patins, etc. E aí começou a minha, vamos dizer assim, a minha saga, né, nesse mundo esportivo. Aí comecei a treinar seriamente com toda a orientação do professor Marcel lá, que é um grande campeão de patinação também, patina muito bem. E Rafael Romano, Pauleta, são figuras assim que serviram de inspiração para nós, né? Incentivo. E no clube... Meu amigo Almir, não vou deixar você gastar toda a bateria, não. Tem muita pergunta para fazer. Roberto, que não é da Rede Globo. Isso. Conta para mim uma coisa. Fala. Com que idade você começou e o que te levou a patinar? Mais sucintamente. Claro, 32 anos, eu sempre quis patinar, desde criança. E minha mãe nunca me deu um patins. Eu pedia, mãe, eu quero patins, pai, eu quero patins, aquelas coisas de criança. Nunca tive. E eu comecei exatamente com essa idade. Quando eu tive a oportunidade de ir, como disse, a um shopping, uma pista, porque um casal de amigos me chamaram e fui. E eu fui sem nenhuma pretensão. Fui para ficar com eles, tomar um café e conversarmos. Quando eu vi, estava lá dentro, né? Então eu comecei exatamente com essa idade. E adorei. Coloquei o patins no pé,
eu já vi que eu conseguia, digamos assim, andar com certa liberdade, com certa segurança, embora aqui segurando nos canos, mas eu já conseguia ter, e percebi também que eu conseguiria fazer aquilo, eu daria conta de fazer aquilo com certa leveza, da forma que eu gostaria, né? Então, foi isso. Depois te contei também da minha retomada. E o senhor, seu Jorge, como foi a coisa? O que lhe motivou a coisa? O senhor já contou que era corredor, mas o que o senhor viu no patins que lhe chamou a atenção? Eu comecei a patinar por brincadeira quando eu tinha 30 anos. Por brincadeira? E naquela época tinha aquele patins de duas rodas na frente e duas atrás. Não tinha esse tipo tradicional, né? E eu comecei a treinar mesmo para competir depois que conheci a equipe Gotcha em 2009, né? Com o Almir e tudo. E daí para frente eu não parei mais. E vi que cada vez que patinava mais e dava mais vontade de patinar. E até hoje continuo. E eu estou achando que cada vez estou melhor para patinar ainda. Se Deus quiser, eu vou continuar patinando muito tempo. Gente, nós vamos dar um pequeno intervalo muito rápido. Vocês conhecem que nós, VaptVup, já estamos de volta. Por favor, pega aquele aparelhinho de controle remoto e joga no lixo. Vocês não podem sair daí. Eu preciso de vocês. Obrigado, até já. Dica de hoje, relacionamento com o cliente. Você sabe se relacionar com o cliente? Alguns pontos importantes a considerar. Primeiro, confiança é a base de qualquer relacionamento saudável. Identifique os problemas e resolva em tempo hábil. Isso demonstra competência para o seu cliente. O feedback, o retorno que o seu cliente dá sobre o seu produto ou seu serviço, ele é o melhor indicador da qualidade do seu produto ou seu serviço. Valorize isso, peça esse feedback. Invista na sua reputação, se desenvolva, conquiste mais o mercado. Converse com o seu cliente sempre de forma muito atenciosa e com cuidado para que ele se sinta bem atendido. Afinal, o seu cliente ele é singular, ele é único. Coloque todo o seu foco na qualidade desse atendimento, entregue sempre mais, se diferencie, aproxime-se do cliente. Trate esse cliente de maneira singular, ele tem que se sentir valorizado. Bem, essa é a nossa dica do dia. Espero que você continue sempre aperfeiçoando e aprimorando os seus relacionamentos. Gente, eu falei para vocês, e quando eu falo é verdade, foi VaptVup, estamos de volta. Obrigado por vocês continuarem com a gente. Vamos continuar essa entrevista fantástica, deliciosa, falando sobre um esporte que é especial, é bonito, é charmoso, que eu acho que todos nós devíamos ter um pouco de vergonha na cara e fazer. Todo esporte tem uma magia, que é aquele momento de êxtase que você procura. Qual foi essa magia que te levou à patinação? Bom, a magia foi aquele símbolo, né, do patim, que eu achava que é um equipamento desafiador, né? E eu sempre gostei assim de desafio, né? Eu sempre parti para esporte radical, fui motociclista, fazia motovelocidade, etc.
E eu vi no patim assim um desafio, né, que como se fosse um outro esporte, tipo mergulhar, fazer escalar, alpinismo, né? Então são esportes que eu tenho assim uma atração muito forte, né, por achar que é muito desafiador, exige muito cuidado, muito planejamento, porque o patinar também, principalmente patinar de velocidade, não é fazer fitness. Patinar de velocidade é andar a milhão, embaixo de chuva, na estrada, principalmente como a gente faz prova de longa distância, 21 quilômetros, meia maratona, maratona, e às vezes a gente é surpreendido, né, embaixo de chuva e tem que continuar, né? Caiu, levanta e vai embora. Então naquele momento a concentração é total. Você deve ter muita adrenalina, né? Bastante. Cada barreira que você vê, você falou da chuva, às vezes o asfalto não está bom. Exatamente, cheio de buraco, você vê um colega caindo, entendeu? Uma pessoa na sua frente, você tem que às vezes que pular, né? Enfim, essa foi, vamos dizer assim, a magia, né, do esporte, porque exige também muito do físico, né? Você tem que estar bem preparado fisicamente, tem que cuidar da saúde, como o Koji falou, a parte de alimentação. E o Koji, para nós, ele sempre foi uma referência nessa parte de alimentação, que ele é uma pessoa que toma muito cuidado com isso e nos transmite essa informação. Sempre quando a gente está viajando, ele é que cuida do nosso lanchinho, do café da manhã, leva as frutinhas para nós, né? Então, está sempre preocupado com a gente lá. E foi uma coisa boa, ou seja, a gente uniu o útil e agradável, né? Fazer um esporte que a gente, vamos dizer assim, se identificou muito com ele e com as pessoas que também começaram a praticar esse esporte, a nossa turma, né, que a gente fala, o nosso grupo, né? Então virou como diria, até uma irmandade, né? Não é um grupo de patinadores, é uma irmandade. Então, todos os grupos de patinadores no mundo inteiro, tal, o pessoal, cada um tem uma admiração um pelo outro, né? É uma troca de informação constante, experiência, equipamento, sabe, aquilo que eu digo, eu deveria ter começado a fazer esse esporte muito tempo atrás, né? Eu vou te pedir licença, porque a próxima pergunta eu vou exigir de você muita coisa. Maravilha. Meu amigo Roberto, Isso. qual a magia que te levou essa coisa fantástica que é a patinação? Eu tenho pensado nisso, o que me traz aqui, porque eu estou neste lugar, eu tenho pensado, né, de patinador de velocidade. Eu analisei uma coisa, eu acho que todo patinador de velocidade, ele tem uma personalidade aventureira, então ele gosta de desafios, ele é aventureiro, ele não se conforma. Então, assim, esta personalidade, quando você encontra a patinação de velocidade, você se identifica muito. E aí você percebe que é alguma coisa que responde ao anseio que você tem, né? Então, eu acho isso muito interessante. E é uma magia muito grande. Eu costumo dizer e pensar que quando eu estou patinando, é a minha meditação. Há pessoas que vão para o templo, Zulá, enfim, meditar, está tudo correto, é perfeito, é maravilhoso. Mas é a minha meditação naquele momento. É o momento que eu me desligo da minha empresa, dos meus negócios que eu faço, dos meus relacionamentos, dos meus desencontros, dos meus acertos. E é exatamente, o meu momento mindfulness. O que seria o mindfulness? O mindfulness é assim, a atenção no presente. É aquele momento que eu dedico para aquele momento e consigo tirar exatamente tudo da minha mente. E vou, e a velocidade vai aumentando, sabe? E eu vou e foco naquilo. Outra coisa também, eu estive lendo a respeito, as pessoas muito, digamos, aceleradas, hoje tem uma série de siglas que as pessoas gostam de usar, que é TDAH, um monte de coisas assim. Para essas pessoas muito assim agitadas, que parece ser o meu caso, né?
É muito interessante porque o patins ele te dá foco, ele te traz para o teu centro. É como pintar mandalas. As pessoas pintam mandalas porque elas querem encontrar na mandala o centro delas e tal. E a patinação é a mesma coisa, é um movimento circular. E você acaba tendo que colocar muita atenção naquele foco do presente, naquele momento. Então você se acalma. E você consegue ir trabalhando e consegue ficar, me parece, um pouco mais calmo, né? Mais focado e mais centrado. Eu acho que a magia passa por aí, né? A magia. Tem outras magias, mas para mim, neste momento, a grande magia eu acredito que seja essa. Né? E o senhor, meu amigo Koji? Para mim, aquele sentimento parece que está voando. Faz pouco esforço físico e uma velocidade, aquele vento no rosto, refrescando. Tem bastante vento? Bate bastante vento. E aquele acompanha os amigos, e eu tenho sentimento de não perder, né? Então, mesmo que o outro é mais forte... O senhor tenta superar? Tenta superar. Essas coisas que me deixam mais vontade de patinar. E é muito bom. Quem quiser viver mais, patine. Isso é minha... Bom, agora eu vou falar um pouco sobre patins, patinação, mais a miúde a coisa. Eu vou começar pelo meu amigo. Que tipo de patinação você faz? Porque existe várias patinação. Existe a tradicional, que vocês usam o nome de... Como que é? De fitness. Fitness. Tem a patinação de corrida, tem a patinação... Tem patinação artística. Tem a patinação de slalom, né? Tem a street, que é o pessoal sobe em banco, como se fosse um tipo de um skate, né? Mas faz com patim, né? E tem também downhill, né, que é uma modalidade que o Brasil está começando a se destacar bastante, né? Eu diria que é uma prova de ultra velocidade, né? Porque o pessoal desce ladeiras assim contínuas, né? E a grande velocidade. E a gente já está começando a se destacar aí com alguns atletas da elite do Brasil, né? Nesse esporte. O Brasil até já foi campeão mundial. Compete um pouco com o skate, né? Porque muita coisa você faz no patins. A única diferença é que o skate perigou, você pula dele. Agora o patim não tem jeito, né? Você amarrou no pé, não tem como se livrar do bicho, né? Entendeu? Então, o senhor pratica que tipo de esporte? Que tipo de patins? Eu uso esses patins, né? Patins de 3 rodas hoje, pode né? pôr em frente da televisão ali? Então, esse aqui, um pouco sobre isso. Esse aqui é um patim para longas distâncias, né? Roda grande, base grande também, né? E um patim para grande velocidade. A única modificação adicional seria o tipo de roda, dependendo do piso onde você está praticando, se o piso está molhado, se não está molhado, né? A água influi? Influi bastante, né? Bastante. É um momento da patinação que exige muita habilidade, muita calma, né? Porque se você não está com o equipamento correto, você com certeza vai pro chão. Vai dar uma ralada aí. E o que é pior? O asfalto ruim ou a água? Eu diria as duas coisas, sabe? As duas coisas não são muito, assim, compatíveis com a patinação, né? Porque o asfalto ruim, você pode cair num buraco, exige muito do seu joelho, é muito impacto, né? E a característica boa do patim é justamente de não provocar muito impacto no joelho. É um dos esportes mais tranquilos nesse aspecto. Mas o piso precisa também contribuir um pouco. Senão você perde aquela motivação. Porque se é um patim de velocidade, o asfalto está ruim, você não vai praticar velocidade. Consegue. Entendeu? Você não consegue. E a chuva, o problema da chuva é escorregar.
né? Patins escorrega numa Escorrega e você não tem rendimento, né? Então você vai dar uma pedalada, como a gente diz, o patins escorrega. Então tem que ser pedaladas curtas, etc. E muito perigoso, né? Esse patins é diferente daquele? Não, é o mesmo. É o mesmo só que um é o patins? pé direito e o pé esquerdo. Ah, tá. Mas é... E esse é um patim para velocidade? Esse é patim específico para velocidade. Não é para você fazer manobra com ele, porque é um patim muito alto, né? Então, para fazer manobra, as rodinhas têm que ser menor, a base um pouco mais curta também, né? Porque senão você força muito o joelho e vai causar um trauma muito forte, né? Eu acho que deve ser delicioso. Muito legal, muito bacana, ainda E mais a sua no saúde? dia. A minha saúde está 100%, a gente não tem problema nenhum, lógico que não é por causa disso que a gente relaxa, né? Na nossa idade, mais do que nunca, a gente tem que fazer nosso check-up aí uma vez por ano, alguns casos 2 vezes por ano até, para que a gente faça as devidas correções, etc., e continue sempre em condições de poder praticar o esporte, né? A alimentação é importante, né? Cuidado com o coração, hidratação, etc. E fazer a parte física, né? Porque o patim não é só você colocar o patim e sair, você tem que ter um condicionamento físico. E para isso a gente tem toda uma orientação do nosso técnico, um macrociclo que nos passa, de acordo com a previsibilidade das provas, etc., a gente vai fazendo aquele macrociclo nas academias, né? Muito obrigado. Meu amigo Roberto, vamos falar um pouco agora sobre você. Vamos lá. Qual a modalidade que você faz de patins? Tá, fala. Como você cuida da tua saúde para poder aproveitar? Ok. Queria muito que isso é uma coisa que os telespectadores gostam muito. Tá bom. Olha, eu recomendo para quem está começando ou para quem vai começar, utilizar um patins que nem o meu. Como eu disse para vocês, eu estou retornando e eu comecei com essas rodas de 90 milímetros, que é um patins que tem uma roda menor. Ele é um patins considerado de fitness, que você tem mais segurança para fazer os movimentos, suas manobras, e não exige tanto quanto o patins profissional. Então, esse patins é muito interessante. Uma coisa que eu queria destacar também, eu vejo muitas pessoas patinando sem a proteção. Eu acho isso fundamental, utilizar. E proteção, quando eu digo, é um kit. Você põe nos joelhos, você põe no cotovelo e você põe na mão, né? É importante você usar, porque qualquer queda que você tiver... Eu, por exemplo, já caí, isso há 20 anos atrás. Caí e não tinha essa proteção. Trincou um osso do meu pulso. Fiquei enfaixado e tal, né? Acho importante destacar, e fundamentalmente, um capacete também adequado, que é este capacete, né, que você utiliza. Enfim, vamos colocar aqui para mostrar como é que a gente faz. Ele protege muito a cabeça, Protege né? muito a cabeça, atrás, as quedas e tudo. É um capacete muito interessante, muito rígido, muito resistente. Evidentemente, se a queda for muito grande, se a velocidade for enorme, não há capacete que vai segurar. Mas a gente tem que saber do que a gente dá conta e se colocar no que a gente dá conta e tem habilidade, né? Falando de saúde, que foi o que você me pediu para conversar como segundo tema. Então, eu acho o patins em si, ele é maravilhoso, é um exercício, ele fortalece a sua musculatura sim. Agora você precisa de outros exercícios para potencializar você fazer o patins, que é membros inferiores, membros superiores, coluna e lombar. Se você trabalhar exercícios para fortalecimento dessas regiões, você vai ser um patinador, assim, digamos, com mais fortaleza muscular, com mais força muscular. Se você tem mais força muscular, você consegue passar nos buracos com mais segurança. Se esse traçado não é, digamos assim, ele é muito geográfico, cheio de porosidades, de furos e tal, e tem obstáculos, e você está tonificado e seu músculo está, digamos, fortalecido, você consegue passar por isso sem cair efetivamente, né? Sobre o ponto de vista de alimentação, é o que vale para todos, né? Então, assim, tira-se os pós brancos que fazem mal à vida, né? O açúcar,
a farinha, o sal, essas coisas todas, a alimentação de 3 em 3 horas, enfim, gente, eu não sou médico, não estou dizendo que a minha médica me recomenda que eu faça. Então, 3 alimentações, várias alimentações de 3 em 3 horas durante o dia, muita água, frutas. Aí você elimina as carnes gordurosas, o açúcar, os doces e todas essas coisas. Eu acho que respondi, né, Bernardo? Tá ótimo. Tá, sim, tá bom. Gente, agora nós vamos falar sobre o seu Koji, só que eu vou pedir uma coisa primeiro. Eu queria que colocasse o filme dele. Muitas vezes, o destino nos leva a caminhos surpreendentes. O homem cheio de habilidades sobre rodinhas tem 74 anos. Disposição de jovem, mas já passou por poucas e boas nessa vida. Ouve só, seu Koji vivia na área rural em uma colônia japonesa no interior de São Paulo. Assim que se casou com a dona Noêmia, veio tentar a sorte na capital paulista. Abriu uma pequena oficina mecânica, logo fez fama e hoje é dono de um grande centro automotivo. Sempre foi apaixonado por carne, quanto mais gordurosa, melhor. Como a oficina ia bem, ele não se privava dos prazeres da mesa. A comilança trouxe sérias consequências à saúde de seu Koji. Ele teve câncer no intestino e entupimento de 4 veias do coração. Um dia, durante o conserto de um carro, percebeu que o corpo humano também depende de uma engrenagem para funcionar, assim como o automóvel. Aí eu descobri que o corpo humano em um carro é idêntico. É mesmo? Dependendo do combustível que ele usa no carro, se usa um combustível adulterado ou ruim, ele enguiça rápido as peças, começa a entupir tudo por dentro e quebra. No corpo humano é igualzinho, ele depende do que a gente alimenta e depende do que a gente faz. Acaba entupindo veias e o coração começa a parar, tudo essas coisas acontecem. Foi estudar, comprou livros e mais livros sobre alimentação. Virou especialista no assunto e convenceu a família toda a mudar os hábitos alimentares. Tudo depende da família. Se tiver apoio de família, vai tudo bem. Dona Noêmia faz as comidinhas saudáveis com muito amor. Eu acho que ele trouxe assim, ensinou a gente também a comer bem, né? Eu acho muito importante, eu gostei bastante. Tenho muito orgulho dele. Obrigado. Bons hábitos o deixaram pronto para novos desafios. Ele se aposentou. Agora os filhos comandam a oficina e falam do paizão com maior orgulho. As doenças que meu pai já teve, que superou, para mim aquilo tudo é uma lição que eu nunca esqueço, né? Livre da obrigação de trabalhar, seu Koji foi se divertir e conquistar novos horizontes. Já ganhou mais de 200 medalhas e troféus em competições. Viajou para a Argentina, para o Chile, como atleta da seleção brasileira de patinação, categoria sênior. Não dizem que a vida começa aos enta? Pode ser 40, 50, 60, 70, pouco importa. Seu Koji desafia as limitações físicas que possam chegar com a idade. É exemplo de superação. Eu quero chegar à idade dele, até mais, com a disposição dele, com a vontade de viver dele, com a alegria que ele tem e o resto do grupo, né? O meu amigo Koji aqui é um exemplo de vida, é uma pessoa que eu admiro muito, né? Admiro uma grande pessoa e ele é meu estímulo e eu sou estímulo dele. E os dois vão tocando a nossa vida aqui de patinador. O filho Marcelo e o neto Caio também fazem parte da lista de admiradores. Caio, você tem orgulho do seu avô? Sim. Por quê? Porque ele é o único avô dos meus amigos que patina e porque foi ele que me incentivou a começar a patinar. Olha, ficou emocionado de ouvir isso, Koji? Eu tenho orgulho deles. Hoje eu estou super contente por causa que eles estão participando aqui na gravação. Seu Koji nos ensina que qualquer pessoa pode fazer da terceira idade a melhor fase da vida. Então, é emocionante ver esse filme, praticamente a sua vida, né? Sim. Que passou.
Foi minha vida, eu contei minha vida, passou mais ou menos por cima, né? Me fala uma coisa, eu tenho muita curiosidade. O senhor que é um patinador de alta velocidade, o senhor tem uma ideia a velocidade que o senhor atinge patinando? É muito pouco. É 25 km por hora, máximo. 25 km por hora? Sim, máximo. Achei até que era mais. Porque... Depende um pouco da categoria, né? Isso. Os meninos... As categorias mais jovens, né? A velocidade é muito mais alta. Eu mesmo já fiz prova onde a gente chegou a quase 70 km por hora. Nossa Senhora! Né? E qual a sua magia de o senhor ter entrado na patinação? O que o coração falou mais alto que a cabeça? É que já não consigo fazer muito outras coisas. Então tem que patinar porque... O senhor ainda trabalha na empresa? Não. Não trabalha mais? Os filhos que tomam conta. Tomam conta hoje. E de vez em quando eu vou lá visitar só para olhar e só encontrar com os amigos, né? E vai passando minha vida assim. É muito legal. Agora eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Você já participou de alguma competição? Como que é feito? São competições isoladas dentro da sua categoria ou em outras categorias? Não, eu já participei de várias competições. Eu fui campeão brasileiro, várias vezes campeão paulista, né? Participamos do Sul-Americano, onde ficamos em segundo lá, trouxemos uma bela taça. O Koji contribuiu bastante com a pontuação nossa lá nessa prova, né? Trouxemos medalhas, depois novamente no Chile, na Argentina, fomos para a Europa, para a França, fomos para o Maratona de Nova York, fomos para o pódio, eu fui pódio na Maratona de Nova York. Nossa, que emocionante. E agora, esse ano aqui no Brasil, ganhamos a Sul-Americana aí de lá de Florianópolis também. Fomos primeiro no 21K, meia maratona, né? E também tive assim a satisfação, né, esse ano de ganhar nos Estados Unidos, né, a prova de Duluth, que é uma prova mundial também, né? Fui segundo lugar, fui para o pódio, fui medalha de prata na meia maratona de montanha lá e com a característica de que eu fui o único brasileiro, o único estrangeiro que subiu no pódio lá. Porque todas as categorias os atletas que venceram foram todos dos Estados Unidos, todos americanos. Ainda mais lá normalmente. E o único estrangeiro que subiu fui eu, o único que levou a bandeira do país dele no pódio, que não fosse dos Estados Unidos, fui eu. E tinham representantes do mundo inteiro lá, da Espanha, da Itália. Parabéns. Né? E você, meu amigo Roberto? Você já participei o ano passado. Eu já logo entrei, né, quando eu entrei na equipe Gotia, imediatamente, dali um pouco eu comecei a praticar, ser treinado, e o meu instrutor, que a gente disse aqui, o coach, o Marcel, falou, você já pode participar do próximo campeonato nacional que nós vamos fazer. E eu participei, me inscrevi e falei, eu vou participar até para conhecer a dinâmica desse esporte e tal. Excelente, foi maravilhosa. E eu não esperava ganhar a medalha de prata. E tive a oportunidade de ganhar a medalha de prata, né, a nível nacional. Lindo, então, lindo, maravilhoso, emocionante, assim, não dá para descrever realmente, né? E o senhor? Bom, eu, devido à minha idade, não tenho muito concorrentes, então praticamente minha competição é comigo mesmo, né? É só concluir o percurso, já está garantido a medalha. Então eu já ganhei na competições paulista, brasileiro, sul-americano. Não fui para outro país, que nem o Almir, que foi para... o senhor não foi para a Europa, para os Estados Unidos, não? Mas se Deus quiser, esse ano eu vou lá na Alemanha. Já está escalado para ir lá.
Gente, como eu sempre falo, existe um inimigo do bom programa, que é o tempo. Nossa. O tempo já está exaurindo, já a televisão é implacável. Eu só quero que finalize, fale as últimas considerações que o senhor quer falar, deixe seu e-mail, seu telefone, que as pessoas queiram pedir um conselho possam entrar em contato consigo. De uma forma mais sucinta, porque o tempo já acabou. É um prazer, né? E é uma oportunidade imperdível essa, né? Que o programa nos oferece, né? Eu gostaria mesmo de falar para o pessoal da minha idade que existem outras opções, né? Como o patim de velocidade, por exemplo, que para mim, né? Foi que me atraiu. Mas o importante, independente se é patim de velocidade ou outro esporte, é fazer o esporte, é praticar um esporte aeróbico, né? Onde você realmente sue a camisa, né? Vai fazer caminhada, não é passear, é caminhar no ritmo, etc. Então, para os amigos que quiserem alguma informação adicional sobre o meu esporte e mais alguma outra informação minha, no que eu puder ajudar, fico à disposição. O meu e-mail é almirgon, de Gonçalves, G-O-N, tudo junto, @uol.com.br. Então, e o seu telefone? O meu telefone é 011 99132 9374. Muito obrigado. Roberto. Isso, ok. Bom, sucintamente. Isso, e rapidamente. Eu tenho que fazer uma menção dos meus patrocinadores, dos nossos. A nossa equipe tem se profissionalizado a cada dia. Temos aqui o Vulcano, que está aqui, que é do Ricardo Pinheiro, um empresário de Goiânia, meu amigo, muito sério, muito bacana. Palmitos Cristalina. A pessoa, a proprietária do Palmitos Cristalina patina conosco também. Legal. E exatamente, muito interessante, uma marca conhecida, um produto muito sério, muito bom. E No Break, que é uma empresa da área de informática, também está nos patrocinando, assim como a Rolling Sports, que é uma loja que vende equipamentos para patins, cujo o Rafael Romano é o dono e também é a referência nacional em patinação. Né? Então, deixa seu e-mail, deixo seu sim, telefone. fácil, meu e-mail, meu nome é fácil, Roberto Marinho, e aí a gente tem robertomarinho28@gmail.com, né? Muito simples. O telefone é 11, que é São Paulo, então é 991718373. Convido 2 categorias de pessoas, aqueles que querem vir, que estão com receio e tal. Venham patinar, façam o teste, depois vocês decidem se querem continuar ou não. E gostaria de convidar você, empresário interessado em investir num esporte elegante, sério, com pessoas sérias, que estão fazendo algo muito interessante neste momento, que vocês também possam estar conosco. Me ligue, que eu tenho um projeto muito lindo para mostrar para vocês. Muito obrigado, Bernardo, por você ter feito o convite. Me sinto muito lisonjeado e feliz de estar aqui com você. Da Cissa também, que foi a pessoa que organizou, que intermediou a nossa estada aqui. E os meus amigos de equipe também. Marcel, Leonese, muito obrigado por tudo. E o senhor, seu Koji, considerações finais, seu e-mail, seu telefone, Agradeço. Que as pessoas possam pedir seu conselho. Obrigado. Agradeço muito a Cissa pela ajuda, pelo apoio e a empresa, né? E poder transmitir quanto é benefício praticar esporte. Qualquer esporte que funciona, aeróbico, musculação, tudo ajuda. E patins, principalmente patinar, é muito bom. Meu e-mail é kojiteramito@uol.com.br. Celular 11 998 31 7221. Obrigado. Meus amigos, chegamos ao fim desse programa delicioso. Muito, mas muito obrigado pela companhia que vocês fazem e sempre vão fazer. Nosso programa acabou, estamos indo embora. Beijo, tchau.